De volta ao Jornal da CBN com Gerson Camarote, que nos acompanha no Rio de Janeiro, Evelyn Argenta aqui ao meu lado em São Paulo. E como anunciei agora há pouco, o nosso convidado hoje é o senador eleito pelo estado do Ceará, senador Cid Gomes, do PDT, a quem, desde já, agradecemos pela gentileza de estar conosco aqui no Jornal da CBN. Senador Cid Gomes, bom dia para o senhor. Bom dia, Milton. Bom dia, Evelyn. Bom dia, Gerson. Eu que agradeço aí a oportunidade. Nos bastidores da política, neste momento em que se olha para um novo governo que assume em janeiro e para um novo Congresso Nacional que também assume no ano que vem, dois movimentos. Um de uma articulação de partidos da oposição, entre os quais faz parte o seu partido, o PDT, para um bloco de oposição. Um outro é a própria briga e a discussão que existe em torno da presidência do Senado. E aí eu já lhe pergunto, o senhor é candidato à presidência do Senado? Não, eu acho que a função deve ser ocupada por alguém que já tenha experiência, alguém que já esteja no exercício do mandato. Eu vou começar em 1º de fevereiro e, portanto, tenho muito que aprender. Quem é este alguém, no seu entender, neste momento que estaria à frente deste bloco para comandar o Senado? Milton, eu sinceramente, acho que as coisas no Senado devem obedecer a uma ordem, em que os nomes devem ser a última decisão. Nós estamos, sim, em dois movimentos. Um primeiro movimento é um movimento de consolidar, formalizar, e isso efetivamente só acontece quando todos apoiam a sua assinatura, um bloco que seria formado, se Deus quiser, será formado pela Rede, que é um partido que elegeu 5 senadores, reelegeu o Randolph pelo Amapá e elegeu mais 4 novos senadores, o PDT, que já tem no exercício do mandato 2 senadores, a senadora Kátia e um senador por Rondônia, e elegeu 2 novos senadores, o Everton pelo Maranhão e eu aqui pelo Ceará. Esse bloco contaria mais com o PSB, que elegeu 2 senadores, o PPS, que também elegeu 2 senadores, o PRP, que elegeu 1 senador, e estamos conversando com o senador, já no exercício do mandato, pelo Distrito Federal, Regufe, que hoje está sem partido. Então, se tudo se confirma, esse bloco contaria com 14 senadores, e seria, portanto, a maior agremiação, entendendo o bloco como um partido político, é assim que entende o regimento do Senado. E aí, na sequência, esse seria o primeiro passo. Na sequência, nós, embora isso já aconteça em paralelo, conversaremos com outros partidos que sejam adeptos da seguinte tese: nem serão situação automática, aqueles que se comportarão concordando com todas as iniciativas do Executivo, nem serão também oposição sistemática, aqueles que se comportam da forma em que toda iniciativa do Executivo será uma iniciativa contestada. Então, os partidos e senadores que tenham esse comportamento serão procurados por nós para que a gente possa fazer um movimento que preserve a independência do Senado, que tenha como principal preocupação o nosso país. Se uma iniciativa do Executivo, do futuro governo Bolsonaro, for uma iniciativa boa, muito bem, nós não teremos o preconceito de rejeitá-la só porque for uma iniciativa do Executivo. E também não teremos uma posição de apoio a qualquer que seja a iniciativa do Executivo. Discordando, nós procuraremos aprimorá-la, nós procuraremos melhorá-la e, dessa forma, repito, dar legitimidade ao papel do Senado, que certamente num governo de imponderabilidade, que é como eu qualifico o futuro governo Bolsonaro,
o parlamento e principalmente o Senado terão um papel assim, muito relevante. Agora, por último, definiremos nomes. Cada um desses partidos ou blocos que integrem e que tenham essa motivação, nem oposição sistemática, nem situação automática, apresentam seus nomes e a gente imagina um critério de definição para unificação em torno de um nome só ou de uma chapa só que compõe a mesa diretora e também já veja participação em comissões temáticas, que é certamente um papel, um espaço onde o mandato dos senadores se exerce na maior plenitude. Agora, senador, ontem o senador eleito Flávio Bolsonaro falou que não cogita ali apoio ao Renan Calheiros, né? Então o grupo ali político ligado ao presidente eleito Jair Bolsonaro não cogita apoio ao Renan Calheiros, acho que não é o momento ali do Renan Calheiros, até porque representa um passado. Eu soube que o senhor conversou também com o senador Renan Calheiros, também achando que ele não deveria ser candidato agora. Como é que foi essa conversa, hein? Bom, eu estou vendo que pelo menos tenho com o senador Flávio Bolsonaro um ponto em comum, né? Eu sempre fui, Gerson, bom dia a você, eu sempre fui uma pessoa que acreditei que sinceridade é a melhor forma de você se comportar na vida pública. As pessoas tenham clareza do seu pensamento, para que a gente não fique pensando uma coisa e dizendo outra, né? Então, assim, da forma mais gentil possível, eu primeiro disse ao senador Renan que esse movimento não deve ser confundido como um movimento contra uma eventual candidatura dele. Quer dizer, nós não fazemos a política da negação. E, na sequência, numa outra conversa que eu tive com ele, eu disse que, acho que nesse momento, uma candidatura dele não seria o adequado. As coisas são, assim, de certa forma, desagradáveis de se dizer, às vezes franqueza e sinceridade demais chocam, mas eu, com todo jeito, com todo tato, sem querer ser agressivo, não é essa a minha intenção, realmente falei isso para ele, que acho que agora não é a oportunidade. Ele renovou o seu mandato, terá 8 anos, já foi 4 vezes presidente da Câmara, ou do Senado, desculpe, e certamente terá oportunidades no futuro. Essa é a minha opinião. Manifestei de forma sincera para ele. Fala, Gerson. Não, eu queria fazer uma outra questão, senador. O senhor fez durante a campanha do segundo turno, o senhor cobrou uma autocrítica do Partido dos Trabalhadores, que o PT fizesse uma meia-culpa num discurso que ganhou muita visibilidade. E aí eu volto a lhe perguntar, não houve essa autocrítica, inclusive no texto que foi elaborado agora recentemente. Como é que o senhor avalia? O PT ele não conseguiu entender o recado das urnas, o senhor que fez essa cobrança, teve também o Mano Brown também que fez uma cobrança pública ao Partido dos Trabalhadores. Como é que o senhor avalia, como é que será a relação do PT com vocês e com esse novo bloco que está sendo formado no Senado Federal? Olha, eu considero assim, o PT um partido em si mesmado. Para eles, o Brasil é um acessório, o Brasil não está em primeiro lugar, né? Quando eu fiz a fala que você fez referência, foi junto a um grupo que reunia lideranças do meu partido, o PDT, e lideranças do PT. E eu fiz na melhor das boas intenções. Eu com sinceridade, eu acho que isso é óbvio, né? Penso que o PT, para tentar conseguir, naquela época, né, uma renovação de confiança do povo brasileiro, o mínimo que ele tinha que fazer era reconhecer os seus erros e se comprometer de que esses erros não seriam mais repetidos. A meu juízo, é a única forma de você recuperar a credibilidade, recuperar a crença das pessoas. Mas, infelizmente, repito, o PT parece que basta por si próprio, né? Eles acho que ficaram satisfeitos
com o fato de terem eleito uma bancada na Câmara de 56 deputados federais. Justiça se faça, é a maior bancada, mas, a meu juízo, para um partido que teve o comando do país durante mais de 12 anos, eu acho que isso é muito pouco, né? E penso que o sentido de todos nós militarmos na política é pensar no país. E o PT, acho que pensa, antes de pensar no Brasil, pensa neles mesmos. E, a meu juízo, estão por esse comportamento, condenados a ser um gueto, aí, pelo menos por um bom período da história futura do país. Evelyn. Senador, em uma entrevista que ainda quando era candidato à presidência, Fernando Haddad, uma entrevista aqui para o Jornal da CBN, fez uma autocrítica, dizendo que o PT precisava voltar para suas bases, muito baseado nesse comentário do Mano Brown que o Gerson Camarote citou agora há pouco. Que tipo de autocrítica vocês esperam do PT? Referente à corrupção, exatamente? Eu acho que sim. Bom, mas veja bem, isso são águas passadas. Eu estou falando de um momento em que o Haddad disputava o segundo turno das eleições. E, a meu juízo, eu diferencio um pouco o Haddad do PT, né? E acho que ele mesmo tem essa diferença. Eu ouvi da boca do Haddad, há um ano e pouco atrás, uma afirmação dizendo que o PT não, uma afirmação dele, Haddad, dizendo que o PT não o considerava orgânico ao PT, certo? E que muito pouco provável, à época, dizia ele seria alçado à condição de candidato à presidência do PT. Isso foi dito por ele há um ano atrás. As coisas mudaram, ficaram sem alternativa e ele acabou saindo candidato. E eu, de fato, diferencio o Haddad da média do PT. E quando falei o que falei referente à corrupção mesmo. Eu digo, sim, eu não quero fazer cavalo de batalha com o PT. Eu acho que o PT, sinceramente, não é o nosso adversário. Eu acho que a gente vai ter que ter uma postura de vigilância, dando um crédito de confiança, torcendo para que o governo Bolsonaro acerte. E esse deve ser o foco das nossas preocupações, né? Como é que se faz, então, um bloco de oposição sem o PT junto? Porque, a meu juízo, o PT continua na postura do quanto pior, melhor. Ele fará, isso tem sido as manifestações todas das suas lideranças, uma oposição ao governo Bolsonaro, qualquer que seja a iniciativa do governo Bolsonaro. Nós somos, de partida, um partido de oposição, mas teremos o cuidado, o zelo, a preocupação com o país de analisar as propostas que venham do Executivo. Se forem propostas boas para o país, nós não teremos a posição simplória, né, a posição oportunística de simplesmente ser contra para tentar manter um espaço de oposição. Como é que o senhor analisa a forma como está sendo construído o governo Bolsonaro, as medidas que estão sendo tomadas, formação de ministérios? Bom, repito, eu acho que a gente deve dar um crédito de confiança a quem está chegando. Afinal de contas, quem está chegando obteve a maioria da preferência do povo brasileiro. E democracia é isso, é respeito ao resultado das urnas. Então, eu quero me despir de qualquer preconceito que, obviamente, diferenças que, obviamente, tenho em relação ao governo Bolsonaro. Sinceramente, torcendo para acertar, torcendo para que dê certo. Ele está no comando de um país em que nós somos passageiros, né, para adotar aí uma referência que o Ciro já usou, e se tem alguém dirigindo essa nave, esse avião, a gente está dentro, a gente está dependendo, né, do sucesso, do êxito da condução. Mas, sim, com todas essas ressalvas, eu vejo com preocupações. Por isso, para não exagerar na conta, né, eu acho que será um governo do imponderável. Penso que ele, Bolsonaro, tem uma formação até pela academia da militar nacionalista,
e escolheu um ultraliberal de uma escola que já está em desuso e que não é praticada por nenhum país do mundo, né? Criado o futuro ministro da Economia, com muitos poderes, com poderes para escolher todos os seus assessores, é o que a gente tem visto, e eu sinceramente acho que esse conflito de formação ideológica fará com que haja um desentendimento, né, num espaço muito curto de tempo em relação ao presidente e o seu ministro da Economia. Penso que a escolha do ministro da Justiça é uma escolha muito voltada para o marketing, né? Está sob a liderança do ministro da Justiça de volta a questão da segurança pública, que é um tema pelo qual principalmente os eleitores do Bolsonaro guardam muita expectativa. Acho que o Moro tem zero experiência em relação à segurança pública, que é o tema que aflige as pessoas no seu dia a dia. Vi aqui uma notícia que foi publicada até por ser daqui, né, ou ter militado politicamente aqui nas últimas eleições, a escolha do general que foi candidato ao governo para essa área da Secretaria de Segurança Pública. Acho que isso é temerário, você colocar político nessa, embora seja de formação militar, mas uma pessoa que tem clara vocação política, o objetivo de militar na política para a área da segurança pública. Enfim, eu vejo com preocupação, mas, repito, sempre me esforçando para dar um crédito de confiança ao governo que assume 1º de janeiro. Senador Cid Gomes, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Jornal da CBN. Espero que tenhamos outras oportunidades para conversar sobre outros temas nacionais. Muito obrigado, um bom dia para o senhor. Obrigado, Milton. Bom dia. Senador eleito pelo Estado do Ceará, Cid Gomes, do PDT, portanto, que está à frente também dessa articulação para a formação de um bloco de oposição no Senado, conversou conosco aqui no Jornal da CBN. Gerson Camarote, obrigado pela parceria hoje. Amanhã a gente volta. Até mais. Obrigado, Milton. Obrigado, Evelyn. Um bom dia a todos. Até mais. Até mais.